Boa noite. Rodrigo Amac, Vixe, é o homem pessoa. esse é o cara. Vamos Prazer lá. em conhecê-lo. Muito Seja prazer bem-vindo, Rodrigo. em Obrigado. vê-lo pessoalmente. Deixa eu tirar o Thiago aqui. Vamos lá, Rodrigo, conta pra Antes, nós antes aí. de mais nada, aquele dedão não foi para você não, viu, Rodrigo? Ah, Foi para foi para esses argumentos aí que a galera tá falando aí. eu não sei Bom, não. vamos explicar por que o Rodrigo está aqui, né? O Isso aí. Rodrigo, na realidade, semana passada na minha live, né? Agora a gente está tendo a honra de ver o Rodrigo aqui pessoalmente, né? Seja Honra é bem-vindo. minha. E na minha live ele me propôs até uma pergunta que tá até. Eu já fiz até um recorte, vai sair no meu canal, a respeito do que a gente achava do porte de arma dos advogados, né? E a gente aqui explanou, falou, todo mundo, né? E o Rodrigo falou comigo durante a semana, né, que ele queria dar um pitaco disso também, ele queria ter o direito de resposta, falar, ou a gente falou, como a gente é democrata, né, a gente acha que todo mundo tem o direito de falar. Lógico. Seja bem-vindo, Rodrigo, é um prazer. E Bem-vindo, Rodrigo. a palavra é sua, Rodrigo. Isso aí. Deixa o Boa Rodrigo no noite. quadradinho maior aí, ô Marcílio. Tá. Cala a boca e deixa o Rodrigo falar, velho. Deixa eu botar ele aqui bonitão aqui, peraí. Sou eu. Pronto, vai lá, Rodrigo. Boa noite aí, pessoal. Prazer falar com vocês, pessoal do chat, ao qual eu pertenço. Então, Também. meu boa noite para todo mundo aí. E só, na verdade, até falei pro Valdo, não é direito de resposta, né? Assim, a gente coloca brincando, mas é pontuar de uma forma diferente, né? Esse tema que realmente está muito polêmico, né? Então, você vê que tem algumas questões aí. Hoje o Paulão fez um vídeo agora, há pouco aí, explica muito bem a situação, mas é, é trazer um outro ponto de vista sobre isso aí, né, cara? Então, eu vejo assim o pessoal acabando discutindo de forma um pouco com coração, né, com o momento muito difícil que a gente vive, né? E você vê se uma categoria como dos advogados, né, a qual eu faço parte, tentar esse direito, né, que seria na verdade até uma prerrogativa, né, porque existe isso em lei, né, para o advogado que não há hierarquia entre advogado, juiz, nem Ministério Público, né? Então, os três são essenciais para o funcionamento da justiça. E esse é o pedido que embasa, né, esse PL, né, para o porte, né, dos advogados, né? Então, eu vejo, o pessoal fala de casta, de um suposto benefício, mas na verdade é uma luta, né? A própria OAB, durante muito tempo, não apoiou isso, né? Agora, com um crescente número de advogados profissionais sendo assassinados, então isso trouxe um alerta, né? E não que o resto da população, os outros profissionais também não tenham o direito, né, de exigir. Mas eu acho que tem que ser uma luta por vez, né? Então, hoje, no Brasil, talvez a OAB seja a única categoria de classe que tem essa força para tentar conseguir esse direito, né? E eu entendo, eu vejo que se a OAB conseguir, se os advogados conseguirem, isso abre uma brecha para outros profissionais também conseguirem, né? E eu estou vendo uma torcida contra que eu acho que é contraproducente. É todo mundo olhando o seu e não está querendo ver o global, né? O total, né? Eu acho que é por isso que eu pedi o Val dessa palavra bem rapidinho aí para trazer esse contraponto, né? Então, eu acho que todos os argumentos são válidos, né? O pessoal questiona, mas tem esses detalhes, né? Em relação à advocacia, né? Que tá previsto em lei, né? É lei federal. E a advocacia também, ela pela Constituição, reconhecida como essencial ao funcionamento da justiça, né? No famoso artigo 133, né? Então, é isso aí. Você Ô, vê, Rodrigo, Rodrigo, deixa eu só, deixa eu só dar um concorda com você. Eu acho que a dor da gente que não é advogado, que não vai estar contemplado se isso aí passar, é assim, mas por que fulano pode ter e eu não posso ter? Eu acho que a dor é a inveja
né? E isso eu falei na semana passada. Ah, mas se eles podem ter, eu não tenho, porque eu não tenho lobby, eu não tenho representação. Eu acho que a dor das pessoas que não são advogados, e não é a primeira vez que é pleiteado esse direito. Eu me lembro Isso. que há uns anos atrás isso foi pauta, não me lembro em que governo, e não importa muito, mas voltou essa pauta dos advogados. Agora, morrem muitos advogados, são assassinados, é aquela coisa da estatística, né? Então, assim, morre advogado? Morre um monte. Eu lembrei Mas de eu um acho que detalhe. tem muita inveja aí assim, eu posso exigir, eu posso ter e você não pode. Eu Então, lembrei de um detalhe, eu lembrei de um detalhe que foi. Eu assisti a live do Samuel Coach com o César Melo e o Dr. Beretta, né? hum, Que, que tem um protocolo. Não, parece que eles estavam querendo barrar o poste do advogado, porque poderia correr risco dentro dos tribunais, alguma coisa assim, né? não, Pois é, tribunal que você não não tem pode nada a entrar ver. Que não tem armado. nada a ver, A porque tem todo um justificativa do Sérgio procedimento. Moro, né? É, isso, Foi do exatamente. Tem Sérgio todo um Moro, né? procedimento que você, quando entra, deixa lá no armário e tudo mais. Eles explicaram isso numa live. Você tem É, detector de pode falar, metal. é algo assim, mas Não, aí não abre um parece que ele é precedente, né? juiz, né? Não É, parece que ele nunca entrou no fórum dele, né? Para falar um exatamente. negócio desse, né? Porque isso Pô, não. Isso não procede. em qualquer fórum você tem lá aqueles seguranças que são terceirizados, né? Tem detector de metais, né? Exatamente. Então no fundo é aquela coisa, né? Ele é contra, né? O Sérgio Moro é contra, porque ele como juiz ele tem, né? É. Tá cuidando dele, né? A gente sempre viu isso, né? Inclusive quando o CAC, porque assim, na lei 10.000, a lei do desarmamento lá tem que, 10.826. exatamente, ela tem lá que, vamos supor, no caso dos atiradores, caçadores e colecionadores, o governo tem o direito de dar o porte para nós, tanto é que foi dado, né? O porte de trânsito que a gente tinha, que depois foi cassado, né? E quando a gente teve, os CACs sofreram aí represária pela própria polícia de alguns estados que ficava perseguindo os O CACs que eu aí. creio que tem lá, viu, Valdo, é o porte mesmo. É o porte. Ele só não foi, como é que chama, regulamentado, alguma coisa assim. É o porte mesmo. Não, eu sei, então, Não é eles só o ficavam porte de trânsito, não. Pode Deixa falar. eu. Então, muito se discute que a fragilidade do sistema e de uma legislação de armas decorre porque está em decreto. E aí muda o presidente, muda o decreto. Mas o Valdo acabou de colocar, está em lei, cara. Então não é porque é decreto, é porque ninguém quer respeitar mesmo. Entendeu? Exatamente. Exatamente, Se exatamente. o judiciário respeitasse o que está escrito na lei, não existiria isso. Mas o judiciário não pensa assim, né? Então, a questão é um pouco mais profunda, né? O Maurílio falou sobre categorias que teriam inveja. Cara, é assim, a gente pode tentar trabalhar isso, né? Então, por isso que eu acho que é importante a advocacia conseguir isso, porque se a advocacia conseguir, é uma forma das outras categorias também buscarem isso aí, né? Uma Em vez de... cultura, né, que pode ser criada para entender que a gente só quer se proteger, né, no exercício da profissão, na família. A gente não vai sair comprando arma para matar ninguém. Que, aliás, é a última coisa que o CAC faz, né? Muito pelo contrário. É o que a gente sempre fala. O cara que tem arma, normalmente ele é bundão e ele corre do problema. E Ele eu, não eu, vai. eu, e eu tô falando mais arma ultimamente porque, sinceramente, eu não me sinto confortável de chamar a minha arma, minha arma, minha arma. Eu vou treinar com a minha arma, vou competir com a minha arma. Ela só vai ser uma arma quando ferir ou matar alguém. Para mim é um equipamento de treinamento e competição. É um pouco o conceito de arma branca, né? Porque uma faca não importa o tamanho da lâmina, né? Importa se ela foi usada para você cortar uma laranja ou se você usou num crime. Aí ela se torna uma arma branca, né? Exatamente. Então, O carro é uma arma branca de 1 tonelada.
Você não precisa de um Não, revólver. tonelada não, é só se for caminhão, né? Mas é um ônibus, talvez. É questão de O conceito. problema é de você, em vez de punir o agente, né? Você querer punir o objeto, né? Exatamente. É porque a arma tem aquele estigma de que a arma é feita para matar. Ela foi feita para matar na Idade Média ou lá atrás. Ela deixou de ser isso, como o arco e flecha, né? E a faca eram coisas para matar. Uma Ó, lança era coisa para isso. a gente tem uma coisa que Mas não mata deixa de mais ser do que. verdade, né, Maurinho? Porque ela Não, serve como defesa porque o agente agressor a qual você vai revidar, ele fica intimidado. Fala assim, olha, eu não vou para cima, eu vou desistir disso, porque senão eu exato. vou me machucar. Gera uma igualdade de poder. É, porque a única coisa que o bandido teme é a vida, só isso. Não, não. Bandido não teme nem a própria vida. Se ele temesse, ele não seria bandido. Igual um vídeo de um velhinho que tá estacionando o carro, né? E chegam dois numa moto, aí apontavam pro velhinho, o velhinho começa a pipocar a bala dos caras. Os caras Ó, alinham. Então, mas por quê? Porque o cara tem medo de morrer. igualdade como o Márcio falou, igualdade aí, né? De Igualdade resposta. de poder. Né? Aí realmente o cara assim, tá todo mundo desarmado. Uai, então eu tô acima da cadeia alimentar. Ah, agora eu não sei se aquele cara ali tem o poder que eu tenho. É, Bandido você fica pode ver, né? Porque, por que, que o bandido ele fica ali, depois dessa época que a gente passou do desarmamento para cá, o bandido se sente confortável em abordar as pessoas na rua e roubar, porque a probabilidade de ele pegar alguém armado é muito pequena, é, né? Na época que nós estávamos andando armado indo aos clubes, a gente teve várias ocorrências onde o bandido foi abordar um CAC e ele se deu mal, se fodeu. né? Ele se deu mal, por quê? Porque o pessoal estava indo para o clube e usando do direito de poder andar armado e acabou o bandido se dando mal, né? O próprio Marcelo, o Dr. Beretta, ele passou por essa Isso, situação, exatamente, mas ele exatamente. E já tinha o porte. a gente tem que lembrar que os criminosos, eles se conversam. Eles são Exato. que nem a gente. Então, quando um deles tem um revés desse, né, vai tentar cometer um crime e acaba sendo alvejado, ou acaba até morrendo, isso dentro da criminalidade isso ocorre. Aí o que acontece? Um serve de exemplo, os outros já começam aí, é melhor a gente, né, pegar leve. Aí o que acontece? Mudam de tipo de crime. Aí eles vão mais tentando o quê? Estelionato, né, o crime patrimonial, porque o bandido é aquela coisa, enquanto for lucrativo e valer a pena, o bandido vai continuar na vida de crimes. Não adianta a gente falar no país sobre qualquer questão de recuperação de presos, recuperação de criminosos, ressocialização, se o crime continua compensando. Isso é gastar dinheiro público, rasgar dinheiro público, porque o cara não quer sair do crime. Então, o que você vai oferecer uma Enxugar gelo, alternativa? Se o cara compensa, tem que parar de compensar. O crime tem que parar de compensar. Aí você diminui a criminalidade. Exatamente. Ó, eu ia falar, né? A gente tem uma coisa nas ruas que mata mais do que a arma, o carro, É. né? O carro, agora, essa semana mesmo, essa semana aí, um cara em alta velocidade aqui em São Paulo matou duas meninas. O cara tava 140 por hora, disputando com racha, as meninas atravessando a rua, o cara atropelou as meninas e matou, né? Aqui, ó, aqui é outra coisa que é pior do que. Aqui, ó. Ah, não vou nem mostrar a marca, não. Esse negócio aqui também. Né? Isso aqui, ó, você pode beber e pode dirigir. Tá tranquilo, não tem problema nenhum. Você tá num boteco lá, enche a cara e vai fazer isso aí, ó, vai fazer um racha com os amigos, né? E tá tudo errado, né? Não é no país, né? Eu acho que é no mundo. O conceito, né, do que é perigoso. Eu costumo falar para um amigo, às vezes quando aparece algumas coisas dessas assim, desse tipo, ele me chama de muito radical, que eu falo assim, né? O problema da humanidade é o ser humano. Então, o que a gente até comentou, né, que eu comentei aquele dia na sexta, a gente não é contra, né, é um direito que eu acho que todo mundo deveria ter, né? Ainda bem que o pessoal
conseguiu, né? Agora só acho que vai para a ascensão do presidente lá, né? Não conseguiu, Não. não. Não ainda? Tem que passar, Não, foi aprovado na CCJ, né? Só. tem que ir para a Câmara, né? Isso foi no Senado. Ainda Tá, tem vai. um chãozinho para andar ainda. Sim, tem bastante coisa ainda também, né? E inclusive, se a categoria não fizer uma pressão sobre isso, para que realmente seja aprovado, também Vamos vai resolver acabar com os burros na água, né? Tem igual da outra que ter vez. Que política é tem fogo, que o pessoal engaveta, não põe para votar, né? Tem todo um lobby em cima do negócio, né? Mas o Fabrício Rebelo fez aquela live, acho que umas 2 semanas, foi. mas assim, é incrível, né? Porque ele relata que senadores do PT não são contra. É, Isso é Quem muito foi bom. contra, que é um biscoito do Sérgio Moro. Mas os senadores do PT, que inclusive é relatoria de um senador dito desarmamentista, eles são a favor. Isso é bom. Não, Né? dá assim, uma mostra do que talvez esse projeto andando, futuramente outras categorias também possam pleitear, né? Porque viver no Brasil é perigoso. Né? Pelo argumento, né? Pelo argumento, né? Como eu falei, né? Se passou porque eles correm risco, o CAC também tem que ter o direito porque ele corre risco quando vai para o clube. No caso, o PL, ele a base... Não é esse PL, estou dizendo assim, no futuro. Sim, tudo bem. Mas é que, assim, é diferente por causa dessa questão de equiparação, né? Entre advogado, Advogado, não havia promotor e hierarquia. juiz, né? Isso, porque Entendi. promotor juiz tem, né? O funcional, né? Então, Entendi. a argumentação é com essa base, né? Mas, ver o que vai acontecer, né? Que, Então, aliás, eu acredito que Rodrigo, seria um grande passo para todos. você falou até uma coisa importante. O promotor de justiça, ele tem porte. O juiz, ele tem porte. Né? E são pessoas formadas em direito, estão lá afiliados à OAB, e por que o advogado, né, não pode ter e o promotor pode? O promotor é mais exposto do que o advogado de defesa, o advogado que atua numa vara de família, numa vara civil, né? Então, Maurílio, Então, isso tem aí esse é uma viés. coisa que gera uma certa polêmica, porque alguns entendem que se o advogado não for criminalista e não trabalhar com ter assim, o cliente que é criminoso, vamos dizer, que cometeu crimes, que ele não teria risco. Mas, na verdade, uma breve pesquisa aí no Google, você vê que advogados foram assassinados por questões patrimoniais, né? Então, uma causa civil, onde você tem, por exemplo, imagina, o sujeito perde a casa numa ação, o cara fica desesperado, né? Então, há casos de advogados assassinados pelo próprio cliente, não é pelo cliente da outra parte, que naturalmente já tem uma desavença. Eu não sei se já vocês têm experiência em fórum, essas coisas, mas, por exemplo, Eu tenho. eu morei no interior e comarca pequena é diferente. Então, por exemplo, vários advogados ali se conhecem e muitos estudaram juntos. Então, quando você ia numa audiência e cumprimentava o advogado da outra parte, que era teu colega de faculdade, e você cumprimenta assim, né? E aí tal, normalmente, Colega assim, de que nem você profissão. um colega. O teu cliente fica puto com você, cara. Desculpa. Você está Porque ele acha que você mancomunado com o outro advogado. Eu ri enquanto o Rodrigo falava, porque eu lembrei de um caso que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu perdi um carro por conta de um advogado. Olha Eu entrei naquela revisional das parcelas, né? Entrei e a gente estava aguardando o comunicado do juiz. A gente não, ele, né? Estava aguardando o comunicado do juiz para audiência, para falar aquelas coisas todas, né? E tudo mais. Acho que tem uns 15, 20 anos, sei lá, atrás. E de repente vieram pegar o carro, né? Na minha garagem, né? Levaram, beleza. Eu fui no escritório, aí a secretária dele disse: que eu vim conversar aqui sobre o processo do carro, não sei o que, não sei o que. Saiu. O juiz quer conversar com você, não sei o que. O doutor Fulano, até lembro do nome, mas não vou falar. Não entrou em contato com você, não? Eu disse: não.
E é isso que eu vim falar aqui hoje, porque já levaram o carro. Apreenderam o carro. Eu não soube de nada de que o juiz queria falar com a gente para fazer um acordo, não sei o quê, as partes, não sei o quê e tal. E eu perdi um carro por conta disso. E nem pensei em matar o advogado. Ainda bem, né? Significa que você é uma pessoa do Eu bem, fiquei cumpridora da assim, lei. puta que pariu, cara. Como é que o cara deixa. Não, aí eu fiquei, pô, puta merda, velho. Ok, Aí eu lembrei Rodrigo, desse caso, da época que eu fiz foi rir. Mas depois eu sacudi a poeira, dei a volta por cima e pronto. aproveitar que o Yamaki está aqui. O Yamaki, agora eu vou ler os comentários, que a gente lê o seu, você fica quieto aí. Vamos encerrar a live com você junto. Aguenta aí. Vamos lá, passar aqui. Vamos lá. Farinha Pouca. Meu pirão primeiro. Hoje o Thiago Almeida fez um discurso lindo sobre isso. Deve ser o que a gente está falando aí do porte de arma, né? Ou seja, primeiro o meu, depois o de vocês. Mas é aquela coisa, eu acho que é a inveja mesmo, né? Por que vocês e não eu? Né? Moro sempre foi desarmamentista. Pois é, mas tá lá eleito, tá lá deputado, tá ganhando dinheiro e os trouxas continuam lá levantando bandeirinha. Opa, pulei, peraí. Atendidas às exigências, o porte de arma deveria ser ergas quem? Ergas quem? Isso é um termo, deve ser um termo. Rodrigo, o que significa? Para todos. Ah, tá. Pois é, esse é o princípio, tá na Constituição, né? Você tem direito à educação, defesa, diversão, o que mais? Uma vida digna. Infelizmente aqui não é os Estados Unidos que tem isso na segunda emenda, né? E eu vou te falar que nem nos Estados Unidos, tá? Depende do estado dos Estados Unidos. Ah, tá. Não fica pregando que lá Isso aí, assim, pelo projeto, tem uma coisa assim que não vai mudar nada, no sentido de que qual que vai ser a diferença? O advogado que vai precisar fazer o mesmo trâmite, vai precisar comprar um equipamento, pôr na posse, depois pedir o porte, só que a diferença vai ser somente na questão da comprovar, né, a efetiva necessidade, que aí não é automática, né? Não basta estar inscrito na OAB, tem que ser um advogado em atividade, porque, assim, ninguém sabe ao certo, mas perto de 20% dos inscritos não advogam, né? Porque é pessoal que, às vezes, passou em concurso, às vezes não simplesmente tem outra profissão, né? Então, não é assim, como as pessoas querem colocar que 1.700.000 vão logo. Não é por aí. E mesmo porque não é obrigatório, né? Vai pedir quem comprovar com os mesmos requisitos, né? Pela Polícia Federal. A diferença realmente é que na justificativa... E o profissional que quer também, né? Lógico. Tem advogado desarmamentista, pô. Eu conheço vários. Tá cheio. Ele não quiser direito dele. Agora, ele não deixar que os outros que querem... Tá. Concordo. Exatamente. Exatamente. Então, essa coisa assim, todo mundo vai ter, só porque tem OAB. Não é. Não. Vai ter todo um trâmite aqui, ó. Você tem que estar na atividade. Vai ter que comprovar efetivamente. E a gente tem muito bacharel em direito que ele não. Ele só fez a faculdade, mas ele não tem a OAB, né? E nem passou no concurso da OAB e nem é ativo na profissão. Né? Então, é mais um incentivo para o bacharel estudar mais, né? Ver se consegue passar na OAB. Agora, eu conheço gente que já fez o teste da OAB 8 vezes e não passou. Mole? Cara, mas vou te falar, a OAB reprova 80%, 90% aqui em Minas Gerais. Tá? O troço é pesado. Eu levei sorte. Vou falar que eu levei sorte, que eu passei na primeira. Não, você passou porque você estudou, não foi sorte. Você estudou, você foi bom aluno. Você tem sorte. Alguém olhou para sua prova e falou assim... Marcílio, quem fala assim é com propriedade, viu? Não, porque quando eu fiz a segunda fase, a nota mínima é 6, né? A minha foi 6,0. E o cara fez questão de escrever 0.
Então passei Puta ali que mesmo. pariu. Passou na raspa do tacho, né? É, mas 6 Mas é 10, né? passou. E 5,9 é 0. Mas passou, entendeu? O importante é passar. Ah, e a nota? A nota que se foda. Mas só para completar o negócio do É Rodrigo isso. aí, que o pessoal fala assim, você pode entrar em fórum armado. Aqui, vou te falar do Fórum de Minas Gerais, tá? O Fórum Lafayette. Eu fui perito durante uns 12, 13 anos aqui do fórum. Tanto de réu, quanto de autor, quanto do juiz. E eu vou te falar, já há pelo menos uns 15, 18 anos, para você entrar no fórum, você passa por detector de metal. Em Não tem. qualquer comarca pequena. E fica segurança armado ali do lado. Não, não é um, não. Ficam dois ali e fica mais um ali na quebradinha para te olhar. Então, assim, eu vou entrar no fórum armado, meu amigo, você pode até tentar entrar, mas você vai ter que ser mágico. Não tem como, não. É, a Aqui, gente não aqui pode não, falar aqui não é, por todo o aqui não é Brasil, né? terceirizado, não. Aqui é PM que fica no fórum. Pois é, ó, né? Então, não tem como você ficar entrando. Vou entrar com uma faca. Boa sorte. Porque você não vai entrar com uma faca. Eu tinha um porta-cartão de visita que era de metal. Toda vez que eu entrava no fórum, aquela merda pitava. Aí eu tinha que tirar porta-cartão, chave do carro, chave não sei do que, carteira. Só nunca pediram para tirar o sapato. Então, essa também é uma questão que foi colocada que é um pouco defasada, né? Porque hoje você tem muita. Os processos já são online, né? Pelo menos aqui em Estado de São Paulo, tudo online. E A você Minas também já é. faz audiência pelo StreamYard, você faz audiência, você não precisa mais ir no Exato. fórum. Né? Então, Não, na- isso, na verdade, não tem muito correspondência com a realidade. Esse negócio de não poder entrar no fórum. O advogado quase não vai mais no fórum. Porque também, antigamente, você ia lá, tentava argumentar alguma coisa, fazer carga de processo, normal, mas às vezes tentar uma audiência com o juiz, o que está no estatuto, que é completamente comum, e hoje ninguém recebe. Então, o eu sou advogado vai para o fórum fazer o quê? nada. Ô, Rodrigo, eu Não tem sou mais da audiência. época que quando implantou o sistema de detector de metal, teve advogado entrando na justiça por constrangimento. Porque Eu tinha que falei, abrir a pasta, né? exato, eu falei, cara, isso é para sua proteção. Isso foi quando logo começou, né, os detectores de metal. E o idiota entrava na justiça, eu não lembro se era no Ministério Público ou se era contra o Fórum, mas eu já tinha lido processos aqui, em Minas Gerais, de advogados entrando com recurso para isso. Constrangimento na entrada do fórum. Não consigo exercer minha profissão, reclamando no AB. Eu falei, imbecil, isso é para te proteger. Na época que ainda os processos não tinha, eles estavam engatinhando no processo digital. E São Paulo, inclusive, foi o primeiro, as comarcas de São Paulo foram as primeiras a fazer processo online. Você podia fazer despacho, podia ler, acompanhar o processo. Minas Gerais veio anos depois fazendo a mesma coisa. Eu quando comecei, eu peguei o finalzinho disso, sabe? Praticamente eu já iniciei já no ESAGE, né? No digital, né? Mas ainda assim tinha processos que eram anteriores, né? A essa digitalização que a gente tinha que ir pessoalmente, né? Processos que tinham sido iniciados no papel. E tinha que levar o carrinho de compra, né? Para levar as pastinhas para casa. Não, tem estagiário. É, né, filha da puta? Eu tenho estagiário. Eu sei que tem muito. Ô, A cara, culpa é sempre do estagiário. eu vou te falar, É difícil. já recebi pilha assim, ó, de papel. Não, manda o processo para mim aqui, sou perito, vou avaliar. Cara, Fazer uma carga no eu processo. chegava em casa, cara, tinha lá 6, 7, 8, 9 pilhas de pastas, e as pastas eram assim, ó, cada uma. Eu falei, caralho, que porra do inferno, que dia que essa porra de papel vai acabar? Acabou, graças a Deus. Deixa eu ler mais uns comentários aqui para não ficar. Leu do Celso aí, do carro aí, das toneladas aí, ó. Peraí. Que hora que é o do Celso? Eu já passei. 2201. 22, Edu.
Paul Alpuin, hoje em dia qualquer carro pesa 1 tonelada. É um BID, né? Um É, SUV, mas como o próprio Celso fala, um Renault Kwid, aliás, uma PT, uma pistola 911, tem mais aço do que um Renault Kwid. provavelmente. Né? E é mais rápido. Depende, é relativo isso. Tem carrinho leve hoje em dia ainda. Ricardo Moraes, muito boa noite, senhores. Um abraço de Brasília. Olha aí, Ricardão. tá lá, aqui, ó, Ricardo. Faz um lobbyzinho pra nós aí, tá? E a O Mato tá aqui. aipim aí, o aipim. Eu gosto que a galera me chama de aipim, cara. É mandioca. Aqui em Minas, como é que é mandioca em São Paulo? Mandioca também, né? Mandioca. No Rio que é macaxeira, né? Aqui é Macaxeira. macaxeira, mandioca, tem as duas. Aqui tem macaxeira, mandioca, bolacha e biscoito. Ó, então tá bom. Bem diversificado. Alpin, o argumento dos advogados não é Sim, isso. foi o que eu entendi agora com a explicação do Rodrigo Yamaki. Pois é. Então, assim, não vamos ficar com inveja. Se os advogados conseguirem, parabéns para eles. A gente que é CAC, que se foda, porque o CAC não é unido, um fica falando mal do outro, mas pelo menos os advogados se cumprimentam, né? Nem todos, né? Alguns deles são condenados, mas Tem um- 99% os caras são amigos. É só CAC que é um filho da puta dando dedada na bunda do outro. Ô, Poinho, o que você tá escrevendo aqui no chat, velho? Caralho. Rogério Lemete, oi, Bobs. Oi. Oi, bebês. Bebês, cara, bebês. Não, ele escreveu bis. Tá aqui, bichinho ele de novo. A culpa é da luta do PT e do PSOL. Cara, eu não sei nem de quem é a culpa. A culpa é do Lulinha, do PT e do PSOL. Eu acho que não é só do PT, não. Acho que a culpa, sei lá, é da cultura do brasileiro. É Né? igual De o achar Rodrigo falou, é igual tem um monte de atirador esportivo que é da esquerda, cara. Um monte, que tem. entendeu? Não é só cara, tem muito cara da direita, a gente já viu isso de senador aí que não assinou as coisas para nós, que o cara é de direita, mas ele não concorda com esse tipo de coisa. O cara é desarmamentista, É a né? questão da arma. Arma é para matar. Não, Mas isso arma é lobby. A política é uma merda. O cara faz lobby. Ali é uma troca uma mas troca, entendeu? Eu vou a favor, eu voto contra, entendeu? É, o- é uma merda. A os, política é uma merda, pra falar os a CACs verdade. também têm culpa. Eu acho que os influencers também, que ficam fazendo vídeo taticão. Ah, eu sou CAC e eu vou te ensinar a fazer um home defense. Ah, você é CAC, tem que se defender. Cara, você é atirador desportivo. Você não pode usar sua arma para defesa. Então tem toda essa merda que foi criada em cima também do CAC, de achar que o cara comprou arma para defesa. Eu acho que, vou chutar aí, 90, 80, 70%, né, teve uma onda de gente que virou CAC só para comprar arma. E agora veio a obrigação de fazer habitualidade, de participar de prova, e o cara fica revoltado. Ah, mas que absurdo. Foi absurdo não. Lá quando foi feito o CAC, você era atirador desportivo. O que você está fazendo com arma se você não vai para o clube dar tiro e praticar? Né? Então, assim, existem essas distorções que as pessoas criaram para vou comprar arma como CAC, mas vou ter arma de porte, de posse. Não, distorceram o negócio todo. E aí a gente que se fode. Eu tenho um amigo que quando eu argumento que qualquer coisa, né, quando eu defendo que o meu equipamento é para treinamento e competição, que um taco de beisebol pode matar, né? Uma caneta pode fazer a mesma coisa Não, também. não, vamos levar para o lado do esporte. Uma Ah, tá. raquete de tênis você pode matar uma pessoa. Então são várias coisas. Aí, mas a arma foi criada para matar. Mas por quê? Desde o início dos tempos. Guerra. É.
né? Conquista de território, desde dos primórdios, cara. Um osso, uma coisa, e era uma arma de fogo? Não, era um osso. Aí, não tem argumento? Tem argumento sim, cara. Existe arma desde o início dos tempos, cara. Mas as pessoas não entendem. Lá atrás matava com uma pedrada na cabeça e pronto. E aí? Hoje em dia também mata com uma pedrada na cabeça. Então mais mata gente com faca do que com arma, né? Aí vem aquela coisa também de que você pode entrar numa farmácia e pedir uma G2C e 100 munições. Porra. Me dá o endereço da farmácia depois. Aí mas foda, né, cara? Não, a imprensa deixa passar isso também, né? Então, o que você falou, Maurício, tá certo, cara. Só que é o seguinte, quem vai salvar o setor é o esporte. Né? Isso aí realmente. Mas, de fato, o equipamento ele serve para isso mesmo, né? É para você se defender. Tem né? vários Primordialmente, ele serve para isso. Aí o esporte, vamos lá. Aí você tem as várias categorias. Aí você, por exemplo, começa atirando. O que está desenhado no alvo de papel? Não é uma pessoa? Uma pessoa com refém. Exatamente. Tem um do refém, tem um dos órgãos. O esporte é um treinamento para aquilo, né? Para também. A defesa, né? Mas a gente no Brasil realmente é o esporte que justifica. O que não pode ser, assim, para o cara que é CAC, isso não pode ser a finalidade fim. Nossa, finalidade fim, pelo amor de Deus, que pleonasmo do caralho. Né? Não pode ser o fim, né? Eu virei CAC para dar tiro em silhueta humanoide. Opa, peraí, você treinar para duas situações, para o tiro esportivo e para a defesa, ok, pode acontecer. Não, eu só treino para tiro defensivo, para defender a minha vida, né? Aí é distorcer, né, a finalidade daquilo que você comprou. Mas Maurílio, no final das contas, quem começa não sabe onde a história vai acabar. Você começa, você quer ter o equipamento, aí você faz a tiro CR, faz as coisas. Aí você começou com a G2C, por exemplo, né? Mas de repente cara, eu gosto de atirar de distância, eu gosto de atirar em pratinho. Então o cara ele precisa ter uma porta de entrada. Ali ele vai definir aquilo que ele gosta mais de fazer, né? Então, simplesmente barrar a pessoa de ter o equipamento e dali em diante ela se desenvolver como atleta, ou um atleta de final de semana, que somos todos assim, né, sem compromisso com o resultado, mas estando ali para tentar um desafio, tentar melhorar, né, desafios pessoais, isso que é o legal, né? Exatamente. Rapaz, eu vou entregar a idade agora, né? Como eram os tempos antigamente. Antigamente você comprava uma arma hoje, segunda-feira, e recebia depois de amanhã, quarta-feira. Vamos supor que hoje é segunda, não sexta. Foi o meu caso, eu comprei um RT, eu tinha 22 anos de idade, comprei um RT 85 numa terça-feira, recebi na quinta. Na quinta, quando eu fui receber, tinha acabado de chegar a PT-58. Eu, fã de máquina mortífera, né? Fã da Beretta e tudo mais. Quanto é isso aqui? Aí, eu dei... Interessante foi o valor do cheque. Foram 12 cheques de 92. Até parece PT-92, né? Aí foram 12 cheques de 92. No sábado, eu fui pegar a pistola. Nesse sábado, eu fui pro stand do Exército aqui, que era o parque de manutenção, que tem um stand, e fui praticar, foi atirar lá, tinha munição para vender e tudo, e atirei. Antigamente, o que eu quero falar? Você comprava a arma para depois se tornar CAC. Um mês depois, ou foi 2 meses depois, eu soube que eu podia me tornar CAC, que eu tinha que entrar para a federação, não sei o quê. Eu fiz toda a papelada e dei entrada na 10ª região. Ou seja, hoje você tem que ser CAC para comprar a arma.
Antigamente você comprava a arma e se quiser ser CAC, o que e se você quiser, exatamente, se você quiser ser CAC, não tinha aquele negócio de porte de trânsito, tinha nada, mas tinha aquela legislação que você tinha que levar desmuniciado e tudo mais. Inclusive, uma vez que eu estava saindo da loja que eu trabalhava, eu era gerente, e juninho ainda, 22 anos, eu comprei uma maleta, não era como hoje, que você recebe uma maleta de plástico, era na caixa de papelão e tudo mais, eu comprei uma maleta de plástico e tudo mais, e uma viatura da polícia reconheceu que dali me parou. Quando eu tava saindo da loja, eu fechei, eu era gerente, fechei, quando eu tava saindo, tava esperando um táxi, né, que era o Disque Táxi na época, né. Aí eu tava esperando, caí na besteira de esperar fechar a loja, esperar do lado de fora, ainda era numa área de risco. Ainda, assim, pra você ver como é que eu era tão inocente. Aí a viatura passou, e eu vi só ela dando a ré. E estacionando no estacionamento da loja, né? Aí ele disse, o que é que você tem dentro dessa maleta? Aí eu disse, uma arma, uma pistola. Aí botaram a mão no couro, não sei o que. Aí você tem registro, não sei o que, não, é registrada, tá aqui, tem um registro, tudo mais, tô indo até lá pro Luciano Carneiro, parte de manutenção para treinar. Eu só tirar do esportivo, tudo mais. Aí eles olharam, né, e conferiram a documentação, documento, bela arma, né, bela arma, boa arma. E todos eles com 38 na época. Aí o táxi chegou, ficou esperando, disse, meu táxi chegou, posso ir? Tem alguma coisa errada aí? Não, o senhor pode ir, não sei o que. Eu fechei e fui embora. Até isso, foi a primeira vez que eu fui parado. Nunca, depois que eu voltei a ser tirado do esportivo, eu nunca fui parado por ninguém, nenhuma autoridade. Mas naquela época, meses depois que eu voltei a ser, a primeira vez que eu fui CAC, né, meu CR tinha 3 números, né? Era 352. 352 tá era 352. Até agora, velho. Puta que pariu. Fala mais do nome da cobra. É que agora é a sessão nostalgia, entendeu? Então é aquela questão. Hoje você tem que se tornar CAC para comprar uma arma. Naquela época você comprava uma arma, que se quiser se tornar CAC, você virava. Mas é como eu sempre falo nas lives, né? Os caras não regularizam esse tipo de coisa, não colocam em lei, né? Não cria. Bolsonaro mesmo teve a oportunidade de arrumar isso, não arrumou. Né? E a gente... Porque isso aí é uma moeda de troca. Então, o governo entra, tira. Outro governo entra, dá. Entendeu? Então, por isso que o pessoal não coloca isso numa lei, no regulamento, igual tem nos Estados Unidos. Aqui, ó, deixa eu me defender aqui, ó, que o Fernando tá me aborrecendo aqui, falando que não fui dormir ainda. Não fui não. São 22h30, mas é porque nós temos um convidado especial aqui, que é o Rodrigo Yamac, que foi defender a classe dos advogados, e muito bem defendido. Eu agora concordo com ele, né, com a argumentação. Não sou juiz, mas se eu fosse, eu dava ganho de causa para ele. Também concordo, entendi muito mais agora do que eu estava entendendo, confesso. Puxa saco. Vai ter muitos desdobramentos ainda, né? Então a gente vai ver muita notícia e muita polêmica sobre isso, né? Mas eu vou te falar, viu, Marcílio? Eu vou te falar, essa parte aí, essa live de hoje, com o Rodrigo fazendo essa explanação aí, mostrando realmente o que vale um corte, viu? Um recorte. Pra divulgar aí, pra galera ficar sabendo, porque tem muita gente falando besteira, cara. Eu tava boiando também, né? Eu confesso. Eu tenho acompanhado. O Fabrício, né? O Fabrício Rebelo tá fazendo, acompanhando isso aí, né? De forma muito detalhada. Ele tem um conhecimento jurídico, um trâmite, né? Ali gigantesco. Então, é o cara que melhor está sempre atualizado sobre o que está acontecendo, né? Então, eu bebo dessa fonte, né? Eu só tentei simplificar um pouco a explicação, né? Mas acompanhar os vídeos dele, não precisa mais do que isso, né? Então, só porque realmente, para o pessoal não cair assim no emocional, né? Mas só para eles, porque para o resto não. A questão não é por aí, né? Então, tem um detalhamento e
ainda aquela coisa, se aprovado, será bom para a sociedade como um todo, né? E porque isso também gera um debate, né? Gera um debate sobre a violência, né? A justificativa não é a violência, mas também gera isso aí, né? É importante também o tema de segurança pública hoje ser levado de forma séria e não como o governo quer orientar isso, com PEC, né? E todos esses dobramentos políticos, né? Então, como a gente participa do setor, né? Então, a gente tem esse interesse maior, né? Não tem uma coisa de privilégio mesmo, porque é aquela coisa, ninguém está dando nada, o governo está dando nada, isso aí está sendo batalhado e realmente as duras penas, né? Mas se conseguir, tá o caminho para outras categorias também, né? Que é igual o Edu falou lá em cima. Quanto mais gente com arma, melhor. Para dar o exemplo aqui, pessoas armadas não saem na rua matando ninguém. A gente só quer se defender daquilo, né, da bandidagem, do meliante, do vagabundo. E se puder também, se o cara quiser levar só o teu celular, leva. É. Você pode estar com a arma na cintura e escolher o seguinte: vou te assaltar. Toma meu celular, toma meu carro. A arma está na cintura. Você tem a Justamente. opção. Eu pago seguro, entendeu? E diz assim, Justamente. A leva, gente tem filhão, é um, seu, você a gente ganhou. tem um caso de um amigo que ele tem porte de arma, ele estava armado, o cara bateu no carro dele, pediu o celular, ele deu o celular e não reagiu. Ele preferiu perder o celular e Exato. não reagir. O que é mais barato, né? Ei, Rodrigo, o que é mais barato? Um celular ou um processo todo? Não, e Eu, outra, né? A reação lá tem que acontecer de forma que você garante a sua vida também, né? Porque às vezes você e, pode reagir e morrer. e outra coisa, né? Provavelmente deve ter sido pego desprevenido, né? Deu uma vacilada, mesmo ali Provavelmente. com o porte, o cara chegou. Quer dizer, qual a sua chance de revide nisso? É Dentro de um zero. carro, confinado, é mínimo. Entendeu? Então, Então, é a questão financeira, porque aí você vai gastar, vai ter um empecilho na tua vida aí, pelo menos aí uns 5, 8 anos, tendo que ir em fórum, ter que delegacia, prestar uhum, depoimento 3, 4 vezes, para ver se isso a, em uma dessas 3, 4 vezes você fala uma coisa diferente e o delegado vai lá e te pega, numa contradição, alguma coisa isso assim, a né? arma está apreendida, né? Ou seja, você ainda tem que pedir ainda para o juiz para liberar ela. E o din-din? E o É, din-din?